Oi, Shalom, graça e paz. Eu trago uma palavra aqui da parte de Deus para a tua vida, que está no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 32. Mas depois você pode, na sua Bíblia, ler todos esses capítulos que são tremendos, maravilhosos, fala da volta do nosso Senhor. Mas eu vou me atentar apenas aqui no versículo 32, a vinda do Filho do Homem, que diz assim a palavra do Senhor: Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, diz o Senhor, mas as minhas palavras não hão de passar. É tremendo esse texto porque Jesus ele nos aconselha a aprendermos com a figueira. A figueira ela é um símbolo espiritual da nação de Israel na Bíblia. A figueira é uma árvore originária do Oriente e ela é muito abundante na Ásia e na Europa. Sua altura chega a atingir cerca de 9 metros, de acordo com a espécie. É tremendo. Se for bem cuidada, uma figueira chega a durar muitos séculos. Além de figos, a figueira produz muita sombra, boa sombra, devido à massa compacta de suas grandes folhas verdes. Então, Jesus, ele extraía muitas lições espirituais na natureza, né, da natureza. E quando nos manda aprender com a figueira, certamente esta árvore tem muita coisa para nos ensinar. Amém? E é nesta árvore, nesta figueira, e dessa figueira que eu quero falar com você. Você é a noiva, a noiva. A palavra do Senhor diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero falar um pouquinho aqui a importância da figueira nas Escrituras. Olha, no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 7, a Bíblia afirma que Adão e Eva, eles fizeram vestimentas de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. A aparente folhagem da figueira era a promessa de certeza de haver frutos. Mas não havia, era simplesmente só folhagem. Só folhagem. Vai andando comigo nesse andar da carruagem para você entender o que Deus quer falar com você. Deus está falando ao seu coração. A figueira é uma árvore que primeiro, olha, a figueira, ela é uma árvore que primeiro ela apresenta seus frutos, depois as suas folhas, a sua folhagem. Fique atento, amém? Assim, as folhas da figueira, elas foram usadas para cobrir a nudez de Adão e Eva, que dava assim, a aparência de que estavam vestidos, porém, já não existiam mais frutos. E apenas a folhagem que eles tentavam usar para cobrir o seu pecado, apenas essas folhagens estavam sobre eles. Coisas que muitas vezes a gente pensa que a aparência de cristão, a aparência de fiel, a aparência de servos de Deus, que muitos dizem assim: Deus me ama, eu conheço Deus, eu sei o Deus que eu sirvo. Cuidamos para que não seja apenas folhagem, porque até para fazer a vontade de Deus, até para servir a Deus, tem que ser debaixo da liderança de Deus, da ordenança de Deus. E Deus proveu essas vestes de redenção, Deus proveu
as vestes de redenção para o pecado. Está no livro de Gênesis 31, 21 e João 1, 29. Olha, em Ezequiel 9, de 10 a 11, Jotão, filho de Gideão, fez uma alegoria das árvores mais importantes de Israel. E ele cita a figueira. E em 1 Reis 4, 25, a expressão, debaixo da sua figueira. E debaixo da figueira, da videira, é símbolo de paz e prosperidade nacional. Há muitas importâncias aqui que nós podemos extrair para a nossa vida. Por exemplo, em Provérbio 27, 18, sábio Salomão diz assim, ele afirma que quem cuida da figueira comerá do seu fruto. Isso fala da diligência que devemos ter com aquilo que fazemos. Olha, principalmente com a palavra do Senhor, com a sua direção e com a sua ordenança. Principalmente com as coisas de Deus. Meus queridos, eu volto a afirmar, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. E em Cantares 2,13, muito lindo isso aqui também, em Cantares 2,13, o noivo avisa a noiva que a figueira já começou a dar os seus frutos. Olha isso. Cristo, o noivo, sempre reconhece e elogia a sua noiva. Ele elogia a sua noiva. Ele reconhece a sua noiva. E principalmente quando aparecem os seus frutos. Pode conferir em João 15:8. Em João 15:8. Em Abacuque, isso aqui também é bem interessante para você meditar. Em Abacuque 3,17, o profeta Abacuque profere o cântico da videira. A videira e a oliveira. A videira e a oliveira eram árvores indispensáveis para Israel. Está ouvindo? Israel de Deus. A falta delas era tida como uma grande crise de economia. Crise. Está falando de crise. Porém, nada disso abatia o profeta, que confiava unicamente no Deus da sua salvação. Todos conhecem a oração de Abacuque. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que não haja flores no jardim, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas no curral, nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Cântico de fidelidade em tempos de crise. Por quê? Porque Abacuque, sendo a figueira, a noiva, ele não mostrava as suas folhas em tempo de escassez, mas ele mostrava o seu fruto. Os seus frutos. E os frutos que ele apresentou ao Senhor. Agradou. Chegou como aroma suave às narinas de Cristo. E você, como videira. E você, como árvore. Que tem a consciência de que o machado já está posto à raiz. A qualquer momento estaremos diante do tribunal de Cristo. Diante dele. Como figueira, o que você está apresentando? As folhas? Muitas folhas? Ou frutos? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: evangelho sem arrependimento é teatro. Evangelho que não tem transformação é teatro. Evangelho que não tem mudança, evangelho que não tem um novo nascimento, que uma nova criatura ainda não nasceu, é teatro. Puro teatro. Apenas uma árvore e uma figueira cheia de flores. Oh, meu perdão.
de folhas. É teatro. O evangelho ele tem que produzir, a palavra do Senhor tem que produzir transformação. Tem que produzir mudança, renúncia, arrependimento. Se não houver, já viu aquela história? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, eu vou morrer assim. Deixa de ser crente Videira para ser crente Gabriela. Não vai ter mudança nunca. E se intitular cristão numa condição dessa é hipocrisia e farisaísmo. E muitas das vezes religiosidade. Jesus não é religiosidade, Jesus não é religião, Jesus é salvação. E Jesus veio para nos redimir dos nossos pecados e nos cobrir com vestes de louvores, porque éramos apenas folhas. Porque as folhas produzem coisas boas. Folhas produzem coisas boas, produzem sombras e muitas sombras. Mas o fruto é que alimenta, é que sustenta. Não é a bondade que vai te fazer ter uma vida eterna com Deus. É os frutos que você produz de arrependimento e renúncia. É o novo nascimento. Se não houver novo nascimento, ninguém verá a Deus. Não verá a Deus. Por que eu digo que não é bondade? Porque a nossa salvação está em crer no Senhor Jesus. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Todo aquele que não crê e não for batizado já está condenado. Eu sou a porta e quem entrar por ela será salvo. Não há outro nome que não seja o de Jesus Cristo para a salvação e redenção da humanidade. Então, evangelho sem transformação é teatro. E Deus não se comove com teatro. Muitas pessoas assistem peças de teatro, se comovem e saem chorando. Mas Deus não. Deus não é assim. Pode cantar bonito, pode pregar bonito, pode subir no altar bonito, pode mudar os ternos normais para terno de cetim, pode tirar as vestes normais para vestir roupão de cetim, pode subir descalço no altar. Nada disso vai comover o coração de Deus se não houver no coração arrependimento e renúncia. Abandonar uma vida de pecado, abandonar a vida que levava antes no velho homem, na velha criatura. E depois de ter nascido de novo, as coisas boas que você fazia antes de conhecer Jesus, você passa a fazer muito mais. Porque você faz sem teatro, faz por amor. Por amor. Olha, em João 4,18, 1,48, João 1,48, Jesus diz que viu Natanael debaixo da figueira. O israelita sincero que aguardava a redenção de sua nação, ele tinha o costume de meditar a sós com Deus debaixo da figueira. Jesus assegura para Natanael, está na palavra, viu? Ele assegura para Natanael que ele não estava ali sozinho. Jesus fala para você que tem o costume de ficar a sós com ele na sua figueira. Aonde está a sua figueira? No seu quarto, na sua sala, na sua congregação, no monte, eu não sei. Jesus te assegura e diz para você agora, você não está só, eu estou com você. Alguém estava vendo, alguém estava olhando para Natanael e era Jesus. Da mesma forma, meu querido, minha querida, você não está sozinho, você não está sozinha. Jesus está te observando e observando cada passo que você dá. Cada passo que você dá. Olha, em Mateus 24, 32, Jesus mandou
aprendermos com a parábola da figueira. Jesus ordena, viu? Para eu e você que está me ouvindo, aprender com a parábola da figueira. A renovação da figueira, olha aqui, a renovação da figueira é um indicativo da proximidade do verão. Vê se você me entende. Assim, a renovação e restauração da nação de Israel é um forte indicativo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Os 70 anos já se cumpriu na nação de Israel, a figueira já floresceu. É necessário que se cumpra o tempo dos gentios. Nós estamos vivendo esse tempo dos gentios e esse tempo também já está acabando. Tem uma passagem que Jesus enfia a mão na figueira e não encontra fruto e Jesus mata essa figueira. E uma certa pessoa disse assim para mim: ué, pastora, mas Jesus não sabia que estava fora da estação? Por que ele amaldiçoou a figueira? Sabe por que Jesus amaldiçoou a figueira? Jesus diz que toda aquela árvore que não produz fruto será queimada e lançado fora. Jesus fez aquilo mostrando para os discípulos e para nós que uma figueira, ela produz primeiro fruto e depois folhas. Por isso, Jesus amaldiçoou a figueira. Para Jesus, nós não apresentamos folhas. Não adianta nós mascararmos uma vida de santidade. Porque com Deus, ninguém brinca. De Deus, ninguém se zomba. Ou você é, ou você não é. Não existe cristão em cima do muro. Não existe eu acho, eu penso, eu vou. Não existe. Ou você é, ou você não é. Ou você sai de cima do muro, ou você passa para um lado ou para o outro. Se você está em cima do muro, é dúvida, e a dúvida procede do diabo. Se você está em cima do muro, desça rápido, porque o muro já pertence a Satanás. Ele é quem produz a dúvida. A nossa certeza, a nossa fé está em Cristo Jesus. Amém? Que tipo de figueira você está sendo? Você é uma figueira muito cheia de folhas? Você é uma figueira que todo mundo olha para você e diz assim: nossa, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Mas e as suas ações? E os seus frutos? Apresente para o Senhor primeiro os frutos. Deus, ele não se compraz e ele não se comove com teatro. Conversão, cristianismo, evangelho, isso aqui, ó, sem transformação é teatro. E para concluir, meu querido, a figueira, ela é uma árvore emblemática. Ela nos ensina muitas verdades para o nosso crescimento espiritual. Que você possa seguir o conselho do mestre, o mestre dos mestres, o nosso Senhor Jesus, e aprender com esta importante árvore bíblica. Amém? Olha, Jesus diz assim: do que me adianta chamar Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Se você não obedece o homem que você vê, como você vai obedecer um Deus que você não vê? Se você não obedece os comandos dele para o anjo da igreja, para a igreja, você não vai obedecer os comandos de Deus nunca. Então, repense e reflita. Você é uma pessoa muito especial e o Senhor tem muito amor por você. E Ele manda esta palavra, esta passagem da figueira, para que você venha a tirar lições desta árvore. Apresente ao Senhor os seus frutos. Apresente ao Senhor com atitudes, não apenas por palavras. Eu, pessoa, eu não me comovo por palavras. Tem pessoas que falam as coisas muito lindas para mim, mas tem uma atitude que deixa a desejar. Eu não me comovo por palavras, eu sou movida por ações. Eu prefiro 1000 vezes uma pessoa silenciosa, aonde eu estou olhando e observando o que ela faz, do que uma pessoa que não faz nada e fala igual uma matraca. Então, eu quero te dizer uma coisa.
Seja essa árvore que o Senhor quer que você seja. Apresente para Ele os frutos. Ah, mas eu não consigo. Você não consegue, mas o Espírito de Deus que habita em você te capacitará. Amém? Deus te abençoe.